Olá, pessoal. Estou aqui de novo, professor Tiago Calef, professor de História. Essa é a segunda aula sobre o ciclo do ouro no Brasil durante o período colonial. Na primeira aula, a gente trabalhou todo o processo de ocupação do interior, a criação das entradas, depois a criação das bandeiras, os três tipos de bandeira: bandeira de prospecção, bandeira de preação e sertanismo de contrato, a criação até das missões jesuíticas e das moções, que eram as expedições fluviais. Nós fomos, então, na última aula, até a arrecadação. Se o grande sonho da coroa portuguesa era a exploração do ouro, é óbvio que a coroa portuguesa, então, sistematizou a cobrança dos impostos, né? Eu vou abrir aqui para vocês, mais uma vez, a nossa aula para a gente dar sequência. Então, existiam formas de arrecadação. Só recapitulando, a primeira forma de arrecadação e mais utilizada no Brasil, o quinto, certo? O quinto tinha um mínimo, que era chamado de finta. Varia muito de livro para livro, tem livros que falam que a coroa portuguesa estabelecia em algumas regiões 30 arrobas, mas em geral eram 100 arrobas anuais para a maior parte dos mineradores que exploravam ouro no interior do Brasil, ok? Com o tempo, a coroa portuguesa também vai desenvolver a cobrança da captação, ok? E com a intensificação da exploração do ouro, no ano de 1719, na cidade de Vila Rica, a coroa portuguesa criou a primeira casa de fundição. O minerador explorava o ouro, levava o ouro até a casa de fundição. A coroa portuguesa, obviamente, tirava a sua parte, os 20% que era destinada para a coroa portuguesa, e devolvia ao minerador os 80%. O problema é que, com o tempo, com a extração do ouro tem um ciclo muito rápido. Com o tempo, o ouro de aluvião foi acabando. No início, os mineradores pagavam seus impostos com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Com o tempo, eles tiveram dificuldade de pagar esses impostos. Daí veio, então, a necessidade da coroa portuguesa de criar um novo imposto. Durante as reformas do Marquês de Pombal, na presença aqui em território brasileiro, território colonial, uma das suas reformas foi justamente a criação da derrama. Calef, o que foi a derrama? A derrama era uma cobrança de imposto destinado especificamente aos mineradores que não atingia a finta, que não atingiam o mínimo do quinto, que eram as 100 arrobas geralmente. Quando ele não atingia essa finta, o mínimo do quinto, ele era obrigado a pagar para a coroa portuguesa com seus próprios recursos. Muitas vezes com seu lucro, muitas vezes vendendo seus escravos, vendendo suas propriedades. Ele era obrigado a pagar a derrama, ele tinha que atingir as 100 arrobas anuais. E se o minerador não conseguisse, mesmo vendendo tudo que possuía, aí a vila, a população local era responsabilizada e era obrigada a pagar. A coroa portuguesa, de hipótese alguma, levava o prejuízo, ok? Bom, aqui eu coloquei uma estatística, um gráfico para vocês entenderem durante todo esse período da mineração, qual foi o auge, qual é o período de estabilidade e o período, então, de declínio. Entre 1733 e 1748 é o auge. Então, o ouro começou a ser explorado já no início do século, 1700, foi descoberto em 1695, 96, em 1700 começa uma grande extração primeiro em Minas Gerais. Nós teremos uma enorme exploração do ouro em Minas Gerais até 1748, que é o seu auge. Já na metade do século XVIII, principalmente na segunda metade, nós teremos um declínio, principalmente do ouro de aluvião. Não é à toa que eles começaram a explorar ouro em outras regiões, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins. Na época, Tocantins fazia parte da capitania de Goiás. Então, em 1789, nós teremos já, a partir de 1770, nós teremos já uma crise, uma diminuição do ouro de aluvião, do ouro em pepitas, em pequenas pedrinhas de ouro, misturado com areia e cascalho. Em 1789, uma exaustão. E já a partir de 1800, o início do século XIX, nós teremos a substituição da mineração no Brasil pelo café, o terceiro e último ciclo durante o período colonial. Ok? Está aqui a sociedade mineradora durante esse período,
os grandes mineradores e as autoridades reais, que era a Intendência das Minas, os oficiais que cuidavam da Intendência das Minas, os representantes da coroa portuguesa estavam no topo da sociedade, né? Ali no meio você tinha tropeiros, oficiais, burocratas, soldados, clérigos, né? Lembrando que os membros do alto clero estavam um pouquinho acima, né? Comerciantes, profissionais liberais e pequenos mineradores, aqueles que promoviam as faisqueiras, eles estavam ali no meio da sociedade, todos embolados. E a base mesmo da população, a maior parte da população, os escravos. Lembrando que os escravos eram a maior parte da população nas vilas aonde possuía mineração. E esses escravos eram africanos do noroeste da África, da região da Costa da Mina, porque eles possuíam experiência com a mineração. Ok? Bom, dando sequência, tá aqui um gráfico que mostra o total de ouro explorado no Brasil desde 1700 a 1749, né, que é o auge, a primeira etapa, e aqui a segunda etapa, de 1750 a 1799. Se vocês observarem aqui no gráfico, o auge está justamente aqui, ó, a média anual está justamente aqui, ó, entre 1740 e 1749 é o período de maior extração do ouro. Se você observar aqui, ó, em 1770 nós já temos o início do declínio até 1799, quando a extração passa a ser muito pequena mesmo no Brasil, e aí a coroa portuguesa começa a pensar em substituir esse produto, esse ciclo econômico, ok? Eu coloquei aqui um mapa que mostra a evolução do Brasil durante esse período, né? Entre 1709 e 1789. Se você observar, boa parte do Brasil começa a ser ocupada a partir da mineração. A capitania de São Paulo era a maior capitania brasileira, ela vai ser fragmentada até para facilitar a fiscalização da extração do ouro e evitar o contrabando. Então, vai ser criada a capitania do Mato Grosso, a capitania de Goiás, que era Goiás e Tocantins, e a capitania de São Paulo vai ser reduzida, além da capitania também de Minas Gerais, ok? Dando sequência aqui, aqui uma imagem que mostra a estrada real, né? Boa parte do ouro explorado em Minas, Goiás e Mato Grosso passava pela estrada real em direção ao Rio de Janeiro. Boa parte desse ouro em direção à cidade de Paraty, a Baía de Paraty, e da Baía de Paraty ia para a capital, para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para Portugal. Obviamente que Portugal usava esse ouro para pagar as suas dívidas com a coroa inglesa, né? Vale lembrar o Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinho. Então, a coroa portuguesa usou boa parte do nosso ouro para pagar as suas dívidas com a Inglaterra, ok? Bom, durante o ciclo do ouro foi encontrado diamante também no Brasil, naquela região ali de Diamantina, da comarca do Cerro Frio, Minas Gerais. Mais para frente eu vou mostrar um mapinha aqui de onde estava localizado. O problema de explorar o diamante no Brasil era como cobrar os impostos. Cobrar os impostos sobre a extração do diamante era muito complicado, porque cobrar o quinto sobre o ouro, beleza, você cobra uma parte em peso de todo o ouro explorado. Agora, o diamante ele é avaliado não pelo peso, mas sim pela qualidade. Como cobrar o imposto sobre o diamante? Esse foi o grande problema da coroa portuguesa na extração de diamante no Brasil. Está aqui o mapa, mostra aqui, ó, Arraial do Tijuca, a região de Diamantina, aonde foi descoberto pela primeira vez o diamante no território brasileiro. Aqui mostra bem aonde o diamante era encontrado, né? Bom, então, a coroa portuguesa encontra o diamante, monta o distrito de Diamantina e aumenta a fiscalização. Não era para formar uma vila com atividade comercial, porque a coroa portuguesa queria evitar o contrabando desse produto que também era valioso, tal como o ouro, né? O diamante também era explorado no continente africano. Durante o século, por exemplo, XVIII, houve vários momentos de crise, porque tinha muito diamante no mercado e esse produto começa a ser desvalorizado. Então, a coroa portuguesa teve muito cuidado na extração desse produto. Inicialmente, o que ela faz? Ela vai vender a região da extração do diamante, ela vai dar autonomia para alguns exploradores
vendendo a permissão da exploração do diamante para que esses, então, exploradores explorassem o diamante e pagassem os tributos para a coroa portuguesa. Só que isso não deu certo. E por isso a coroa, em 1734, criou a intendência dos diamantes. Muitos negros foram expulsos da região para evitar esse contrabando, para evitar a exploração clandestina, mas não resolveu muito não. Até que a coroa portuguesa ela tomou uma decisão que, na minha opinião, foi uma decisão interessante, porque em todo o período colonial brasileiro, a coroa portuguesa fez questão de passar a responsabilidade da exploração para outras pessoas. Por exemplo, na extração do pau-brasil, eles estabeleciam escambo com a população indígena, levavam ali algumas bugigangas, enquanto a população indígena extraía o pau-brasil. Durante o ciclo do açúcar, a responsabilidade já era do capitão donatário, do governador geral, dos senhores de engenho. A coroa portuguesa queria ter lucro, mas não queria ter responsabilidade, não queria ter gastos. Durante o ciclo do ouro, a mesma coisa. Ela passa a responsabilidade para o minerador e cobra apenas os seus impostos, suas tributações, principalmente o quinto. Agora, sobre o diamante, era muito complicado, porque como cobrar? Primeiro, a coroa portuguesa tentou promover a taxação do quinto. Não deu certo, porque o quinto é baseado no peso e o diamante ele é avaliado de acordo com sua qualidade. Depois, ela tentou usar a captação também, ou cobrar de acordo com a quantidade de mão de obra escrava africana que cada explorador de diamante possuía. Também não deu certo. Foi aí que a coroa portuguesa, então, teve a ideia de criar a real extração. O que seria a real extração? A própria coroa portuguesa começou a explorar o diamante em território colonial. Importante ressaltar que nós não tivemos uma grande extração de diamante no Brasil. O foco, de fato, era a exploração do diamante. Ok? Bom, chegamos aqui na etapa final. A arte na época do ouro, né? O estilo artístico da época era o barroco. As obras de arte tinham um caráter religioso católico, até porque o barroco faz parte da Contra-Reforma Protestante, foi uma estratégia da Igreja Católica de agradar os seus fiéis em uma produção artística voltada para o barroco. O principal representante do barroco no Brasil foi Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. E aqui uma obra muito famosa, Os 12 Profetas, produzido pelo Aleijadinho. Okay? Aleijadinho também produziu várias outras obras, dentre elas a principal igreja da cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Na Praça do Tiradentes, onde eu estou circulando aqui para vocês. Ok? Bom, quais são as principais consequências da mineração no Brasil, Calef, para a gente poder finalizar essa segunda aula? Primeiro, você tem um forte processo de interiorização do Brasil. Segundo, o aumento da população colonial. Muitas pessoas vieram para o Brasil na expectativa de explorar o ouro e se enriquecer explorando o ouro. Terceiro, a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro para evitar o contrabando. Quarto, o desenvolvimento do comércio no interior do Brasil e a formação de inúmeras vilas comerciais. Quinto, a criação das moções, que eram expedições fluviais que vinham para o interior do Brasil para vender produtos, principalmente na área de mineração, e por aí vai. A grande verdade é que o ouro trouxe uma grande mobilidade social para o Brasil. Muitas atividades secundárias foram desenvolvidas durante o ciclo do ouro, como a agricultura, a pecuária sulista e a produção de charque, né, para vender nas áreas de mineração. Ok? Pessoal, fico por aqui. Finalizamos o ciclo do ouro. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as revoltas nativistas e revoltas separatistas. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, continue estudando. Continue o foco, ok? Beijão.